Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da nossa mentoria teológica. Estamos falando neste módulo sobre doutrinas fundamentais. E na aula anterior eu introduzi vocês nos principais termos e conceitos para você se adaptar à ortodoxia cristã. E hoje nós vamos falar sobre a grande e primeira doutrina que tem que ser explorada se a gente quer entrar, de fato, no conhecimento de Deus, que é a doutrina da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus que se revela e vem ao nosso encontro e se revela de um jeito que a gente pode compreendê-lo. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Portanto, começamos com uma oração. Senhor, Pai, Filho e Espírito, estamos aqui na sua presença para aprender de Ti. Portanto, eu te peço humildemente que o Senhor nos ilumine, nos dê a Tua graça e com a Tua mão bondosa nos carregue ao longo dessa aula para nós aprendermos de Ti mesmo, para podermos ter mais vocabulário, gramática, para adorar o Teu nome, ó Pai, Filho e Espírito Santo, no nome de quem oramos. Amém. Vamos começar então nossa aula com algumas coisas interessantes sobre a doutrina da Trindade, que é um dos grandes personagens da história da igreja que escreveu sobre Trindade, que é o Santo Agostinho, que se você está na nossa mentoria já percebeu que eu gosto muito, já teve algumas aulas sobre Agostinho aqui. Agostinho escreveu talvez uma das obras mais importantes da história da tradição cristã sobre a Trindade. O livro foi traduzido pela editora Paulus sobre a Trindade e foi um livro que ele escreveu durante 16 anos. Teria começado, se não me engano, no ano 400 e terminou no ano 416. E é um livro que não é um livro tão simples de entender. A primeira parte, principalmente, é bem teórica, mas a segunda parte ele tenta fazer uma análise ou uma analogia psicológica da Trindade, que ficou muito conhecida na história da igreja. De fato, uma obra muito original. O que eu acho engraçado do Agostinho é um sonho que ele registra. O sonho é mais ou menos o seguinte: ele estava dormindo e ele vê uma criança. Ele estava andando na praia e ele vê uma criança brincando na areia. E aquela criança estava fazendo um buraco na areia. Ela pegava um copo de água ou colocava água nas suas mãos, ia para o oceano, pegava uma concha de água na mão e tentava colocar no copo. E fazia esse movimento repetidas vezes. Até que Agostinho se aproximou daquela criança e perguntou: o que você está fazendo? Então aquele menino deu um sorriso e disse: olha, eu estou tentando colocar esse oceano dentro desse buraco. E aí Agostinho automaticamente respondeu: mas isso é impossível, você sabe, não tem como colocar o oceano dentro de um buraco aqui da praia. Então, de acordo com o sonho, aquele menino se transformou num anjo, deu um sorriso, aquele sorriso de canto de boca para Agostinho e disse: o que é mais fácil? Colocar o oceano dentro de um buraco ou tentar escrever sobre a doutrina da Trindade? E aí teria acabado o sonho. Esse sonho é muito bacana para a gente começar a falar sobre a doutrina da Trindade, porque nós estamos falando sobre um mistério, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos falando sobre a essência de Deus e como Deus se revela a nós, e obviamente tudo aquilo que a gente vai falar aqui ou que pode ser falado por seres humanos a respeito da doutrina da Trindade não é nada senão aquilo que Deus se revelou a nós. Nós não conseguimos conhecer o ser de Deus de forma esgotável. O que a gente tem são feixes de luz a respeito do ser divino que nos foi registrada na Escritura Sagrada. Então, assim, nessa aula eu vou descrever os elementos mais importantes da doutrina trinitária, mostrando como esse dogma central nos ajuda a compreender todo o corpo doutrinário do cristianismo. Vocês lembram que eu falei que o Credo Apostólico é o grande documento que une todas as tradições da cristandade. E o Credo Apostólico é estruturado em 3 partes. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio no Deus Espírito Santo. E cada uma dessas afirmações representam como Deus age na história humana: criação, queda, redenção e consumação. Logo, compreender bem a Trindade vai nos dar um arcabouço para nós entendermos todo o resto da doutrina cristã. Ou seja, entender bem a doutrina da Trindade vai fazer com que você entenda tudo a respeito do cristianismo. Logo, o que é uma heresia? E aqui até alguém me perguntou na nossa mentoria algum tempo atrás,
Qual a diferença de uma heresia, de um erro teológico ou uma diferença de pensamento? Bom, preste atenção. Heresia é diferente de um erro e um erro é diferente de uma opinião, né? Heresia é uma opinião, é você colocar-se ao lado de alguém que defende uma doutrina, uma ideia que vai na contramão do ensino trinitário, que vai na contramão dos 3 credos ecumênicos da igreja, o credo apostólico, o credo niceno e o credo de Atanásio. Todas as vezes que alguém se colocar à margem desses credos ou em contraposição a esses credos, aí sim a gente pode dizer que isso é uma heresia. Mas uma heresia é diferente de um erro. Por exemplo, se você ler os cânones de Dort, que foi o documento escrito pelos reformados holandeses contra os 5 pontos dos arminianos, que eram chamados de remonstrantes, eles nunca disseram que os arminianos eram hereges. Eles disseram que eles tinham erros, e eram erros graves, que obviamente poderiam ter sido usados pelo próprio inimigo para confundir a cabeça da Igreja de Deus. Mas eles nunca consideraram os arminianos hereges, porque eles não estavam mudando absolutamente nada na doutrina trinitária. Eles estavam mudando a soteriologia reformada, mas não a doutrina trinitária. Portanto, se você ler lá os cânones de Dort, eles vão estabelecer qual que é a doutrina certa e então refutar os erros dos arminianos. Da mesma forma, hoje, nós podemos falar que fulano errou ao falar aquilo ali e acolá, mas se não foi uma heresia, a gente não pode chamar de erro e heresia. E nem também chamar heresia de erro. Né? Quando a gente vê uma heresia à espreita da igreja, a gente não pode chamar isso de erro, né? A gente tem que chamar de heresia. Por exemplo, a ideia de que Cristo seria criado, como algumas denominações como Testemunho de Jeová ensinam, isso é uma heresia. Ou dizer que a Trindade não existe, mas na verdade são manifestações de Deus durante a história, como algumas outras seitas afirmam, isso é uma heresia. Né? Negar a doutrina da Trindade, como os Mormons afirmam, e também é uma heresia. Então, a gente precisa entender o que é heresia, o que é um erro e o que são opiniões. Opiniões diferentes sobre ceia do Senhor, opiniões diferentes sobre como deve ser o batismo. E isso são opiniões diferentes, não necessariamente um erro teológico, necessariamente uma heresia. Tá? É isso que eu queria que vocês entendessem. Então a gente está adentrando aqui de fato o que é o coração da fé cristã. Uma heresia é um ataque ao coração da fé cristã. E nesse estudo eu vou tentar mostrar para vocês, com base no credo apostólico, qual é o conceito por detrás da Trindade, onde essa personalidade ou pessoalidade plural de Deus está implícita no Antigo Testamento, como essa triunidade divina é desenvolvida no Novo Testamento, quais são os papéis, entre aspas, ou como Deus revela o seu modo de agir em cada uma dessas pessoas divinas na Escritura, e como essa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a ver com a soteriologia, com a nossa visão sobre a salvação. Então vamos lá. A doutrina da Trindade, ela, como eu falei, ela está no campo do mistério. A gente deve pensar sobre o Pai, Filho e Espírito Santo primeiro com a atitude de temor e tremor. Estamos falando com Deus. É o princípio agostiniano. Primeiro a gente recebe pela fé a doutrina e depois a gente tenta explicar, depois a gente tenta entender. É fides quaerem intellectum, fé em busca de entendimento ou conhecimento. Primeiro eu creio, depois eu procuro entender. Eu não tento provar o dogma. Ninguém aqui, gente, entenda bem, eu não estou tentando provar a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é algo que eu aceito pela fé, como uma pílula. Você engole, você não mastiga. Depois você tenta entender o que está dentro daquilo ali. Esse que é o conceito. Eu aceito primeiro, depois eu busco entender. Obviamente a palavra Trindade não está nas Escrituras, mas o conceito trinitário de um Deus uno e trino está claramente nas Escrituras, explícito e não de forma contraditória. Tem um desenvolvimento nesse conceito, que é justamente aquilo que a gente faz e que os primeiros pais da igreja fizeram de forma excelente. Então, o conceito da triunidade divina, aqui você pode chamar de trindade ou triunidade. Eu gosto do termo triunidade, embora ele seja um pouco arcaico, porque ele dá para você o conceito clássico do que é a trindade. É uma triunidade. Tem um 3 e tem um 1. O conceito por si só não explica onde que é o 3 e o que é o 1, mas é o que eu vou fazer aqui. Então eu gosto do termo triunidade. Ele foi sistematizado nos séculos 3 e 4
e obviamente continuou sendo sistematizado um pouco depois, mas até o século III e IV nós já tínhamos o conceito clássico ortodoxo sendo definido. A palavra triunidade foi criada pelos pais da igreja a fim de sistematizarem o conceito da pluralidade do ser divino, inicialmente apresentado no Antigo Testamento e mais tarde desenvolvido no Novo. Então, professar a crença no Deus triuno basicamente significa admitir que Deus é um em natureza e três em pessoa. E eu vou explicar esse conceito passo a passo com vocês. Quando a gente fala de um Deus trinitário ou de um Deus triuno, o três está conectado à pessoa divina, às pessoas divinas. E o um está conectado à substância divina, ou à essência divina. Podem ser conceitos difíceis, mas acho que até o final da aula vão ficar bem claros para você. Tá aí, eu coloquei em números para ficar mais fácil. Tem um N. O N equivale à natureza, essência, substância, o ser de Deus. O P representa a individualidade das pessoas dentro da Trindade. Você tem a Trindade, a comunidade trinitária, e dentro dessa comunidade trinitária, a Escritura nos apresenta três pessoas habitando dentro da Trindade. E o Pai não é o Filho não é o Pai, e nem o Pai e o Filho são o Espírito Santo. São três pessoas distintas habitando dentro do mesmo ser divino. Então, os dois números são 1 e 3, como eu falei aí, porque um representa a substância e o outro representa a personalidade, ou a tripla personalidade divina. Quando o conceito de natureza e personalidade são ligados aos números 1 e 3, temos a seguinte combinação, que é a que você acabou de ver aí, que se refere a Deus ser uno em sua natureza e trino em sua personalidade. Esse é o conceito. Na ordem inversa, a ordem dos fatores não altera o produto aqui também. Porque você teria um Deus trino em sua personalidade e uno em natureza, então não tem problema nenhum. Até que os pais da igreja do Oriente, eles tinham essa ideia de enfatizar a tripessoalidade divina, enquanto os pais do Ocidente tinham a ênfase de enfatizar a unidade divina. E percebe que até em termos geográficos, Deus ele se revela de formas diferentes ao coração das pessoas, mas de fato os dois movimentos estavam corretos. Deus é tanto uma trindade quanto uma triunidade, 3 em 1, 1 e 3, sem confusão ou contradição. Então, por sua unidade, as três pessoas trabalham indivisivelmente e sempre se interpenetram. Aqui tem um termo que foi cunhado pelos pais da igreja, que é o termo pericoresis, que está aqui na ponta do slide, que tem a ver com essa dinâmica una e tripla dentro da Trindade, que é exatamente o quê? Tudo que Deus faz, Deus nunca faz sozinho. Então, se o Pai faz alguma coisa, ele nunca faz sem a ajuda do Filho ou sem a ajuda do Espírito. Da mesma forma, se o Espírito faz alguma coisa, ele nunca faz sem a ajuda do Pai ou sem a ajuda do Filho. E, portanto, todas as obras de Deus são indivisíveis. Em que sentido? De que Deus sempre trabalha junto com Ele mesmo. Ele não pode se dividir. Agora o pai está fazendo uma coisa e o filho está tomando um cafezinho. O espírito está fazendo uma coisa, o pai e o filho agora estão descansando. Não existe isso. Isso é uma heresia. Afirmar que o pai está fazendo algo e o filho não está fazendo nada. A Trindade sempre trabalha junto, de forma indivisível, e eles sempre se interpenetram. Ou seja, as obras do pai, elas estão dentro da obra do Filho de alguma forma, as obras do Filho também estão dentro da obra do Pai, e as obras do Espírito, de alguma maneira, estão interpenetrando a obra do Pai e do Filho. Ou seja, é um organismo tão misterioso que a gente não tem muitas palavras. A palavra pericorese dá a ideia de uma dança trinitária, uma relação trinitária em que o Pai adora o Filho adora o Pai, o Filho adora o Espírito, o Espírito adora o Pai e o Filho. Eles estão numa dança completamente harmônica e que tudo que eles fazem, de alguma maneira, os três fizeram juntos. Um exemplo clássico é a ressurreição de Cristo. Em alguns lugares do Novo Testamento, você vai ver que o Pai tirou o Filho da tumba. O Pai ressuscitou dentre os mortos.
Alguns outros textos vão deixar indícios muito claros que o Filho tinha o poder de autorressurreição, né? Quando ele diz para os discípulos, se eu não me engano, que ele poderia morrer, mas ele tinha o poder para entregar a sua vida e para reavê-la, falando na primeira pessoa do singular, ou seja, ele entregou a sua vida, ninguém matou Jesus, tanto que a narrativa da crucificação é justamente essa, ele rendeu o seu espírito e ele reaveu o seu espírito. Em outros textos, ainda mais, nós somos informados que a ressurreição de Cristo aconteceu por obra do Espírito Santo. Da mesma forma, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi uma obra do Pai, foi uma obra do Espírito e uma obra do próprio Espírito de Jesus. Então, assim, falar de Deus e das obras de Deus, nós sempre falamos a partir do conceito de pericorese, que Deus faz tudo junto, tudo em comunidade. Não tem como você dividir as pessoas da Trindade a respeito daquilo que elas fazem. A gente consegue fazer distinções, e é o que eu vou falar mais para frente, mas não separações. Eu posso distinguir a obra específica que a gente tem revelado na Escritura sobre o Pai, Filho e Espírito, mas eu nunca posso separar a obra deles, porque o Senhor é e faz tudo de forma indivisível. Então o conceito básico é esse conceito da coexistência entre unidade e diversidade, que vai nos dar uma gramática, um vocabulário extenso para nós falarmos sobre várias outras doutrinas, como, por exemplo, a doutrina da antropologia, de como nós enxergamos o ser humano. O ser humano é um, mas ele também é dois. O ser humano é homem e mulher. E o ser humano é homem e mulher, expressando a unidade entre homem e mulher, da sua dignidade, da sua criação à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo eles são distintos um do outro e têm características distintas. Da mesma forma, a todos os seres humanos, da mesma forma, a maneira como Deus criou a criação está repleta de unidades e diversidades. Isso tudo está enraizado na concepção trinitária. Uma citação interessante aqui, o C.S. Lewis diz que na dimensão de Deus encontramos um ser que são 3 pessoas sem deixar de ser um único ser. Da mesma forma que um cubo são 6 quadrados, sem deixar de ser um único cubo. Isso aqui não é uma coisa nova. Sempre na história da igreja, os pais da igreja, os teólogos como um todo, tentaram encontrar metáforas para se referir ao ser divino. Aqui o C.S. Lewis está se referindo a um cubo, né, que tem 6 quadrados, mas ele é um único cubo. A mesma metáfora é usada para o triângulo, né, que tem 3 lados, mas que na verdade é um triângulo só. Agostinho vai falar sobre a mente humana, que é feita de intelecto, memória e vontade, e enfim, tem intelecto, emoções, aliás é o próximo slide que está aqui embaixo. Então, o que há em nós que nos ajuda a entender o caráter triuno de Deus? Essa é a segunda parte do livro de Agostinho sobre a Trindade, que ele vai tentar descobrir um pouco mais sobre a Trindade a partir de analogias. O que é uma analogia? É uma comparação que envolve uma similaridade e envolve uma diferença. Toda analogia é sempre assim. Quando eu falo que o Jean parece com fulano de tal, aquilo que ele parece é a analogia, mas obviamente que a analogia carrega uma distinção, porque o Jean não é aquele fulano, ele só parece com ele. Da mesma forma, a gente tenta entender Deus a partir de analogias. Deus parece com um pai, o Filho parece, o Senhor Jesus parece com o Filho, e o Espírito Santo parece ser o Espírito do Pai e do Filho. Mas tudo isso a gente fala em termos de analogia. Um conhecimento de Deus é um conhecimento analógico, porque Deus é um ser misterioso que a gente só consegue conhecer porque Ele mesmo se revelou nas nossas próprias linguagens. Então aí, onde que a gente consegue entender Deus se a gente olhar no espelho, por exemplo? Essa é a questão de Agostinho. O Agostinho diz que na unidade da alma humana nós encontramos o intelecto, as emoções e a vontade. Isso é uma maneira, né? E na estrutura da mente. Então você tem 2 distinções aqui. A primeira da alma humana e a segunda da mente humana. Na alma humana você encontra intelecto, emoções e vontade. Certo? Ou seja, aquilo, a minha forma de pensar, minhas paixões e a minha vontade, o ato de decidir. Na estrutura da mente, Agostinho encontrou também 3 distinções. Memória, capacidade de guardar informações, o intelecto, que é a capacidade de associar essas informações, e a vontade, que é a capacidade de pensar alguma coisa, por assim dizer.
E apenas o ser humano é imagem e semelhança divina. Então ele partiu desse pressuposto para tentar encontrar vestígios trinitários dentro do ser humano. Obviamente a gente não deve tentar ilustrar Deus com a criação como um todo, né? Porque a criação não foi feita à imagem e semelhança de Deus, diria Agostinho, mas somente com o ser humano. Então, o ser humano é a própria chave para entender o conceito trinitário e não a criação como um todo, que é simplesmente uma parte inferior daquilo que Deus criou, de acordo com o próprio Deus. Né, o Senhor Jesus mesmo disse, né, não valeis vós muito mais do que os lírios do campo, do que as aves do céu, e por aí vai. Uma outra ilustração, né, que Agostinho vai usar é o conceito do amor. O amor também é um sinal, é um vestígio para você descobrir um pouco mais da Trindade, porque Deus é amor. Então, se você parar para pensar no amor, você encontra muita coisa sobre Deus. Por exemplo, Agostinho vai falar do amante, que é aquele que ama, do amado, que é aquele que recebe amor, que é o passivo, e do amor, que é o elo que une os dois. Então ele vai dizer que o amante, o amado e o amor são três maneiras, três modos do amor que podem representar um vestígio trinitário. Ou seja, tudo isso aí é uma analogia psicológica que pode nos ajudar a entendermos o ser divino de forma mais imaginativa. Ainda sobre o conceito, todas as pessoas da Trindade carregam qualidades exclusivas do ser divino, tais como onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, simplicidade, impassibilidade, espiritualidade, entre outros elementos do seu ser absolutamente divino e perfeito. O que isso significa? Que todas as três pessoas da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, carregam os mesmos atributos. Eles não têm capacidades diferentes. Eles têm as mesmíssimas capacidades e, portanto, são dignos da mesma glória, da mesma adoração e do mesmo reconhecimento. Como eu coloco aí, cada pessoa também tem a sua própria individualidade, não sendo, portanto, iguais em personalidade, como a Bíblia nos diz. Por exemplo, uma coisa que o Novo Testamento deixa muito claro é que o pai está falando com o filho. Quando o pai está falando com o filho, são duas pessoas conversando, não uma pessoa conversando com si mesma, consigo mesma. Então, nesse sentido, embora o filho e o pai tenham a mesma substância divina, porque eles têm os mesmos atributos, ambos são oniscientes, onipresentes, imutáveis, eternos, simples, impassíveis e tal, eles são distintos de si em sua pessoa, porque o pai não pode falar com o filho e falar consigo mesmo ao mesmo tempo. Ele está falando com outra pessoa. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é dito pelo próprio Jesus como outro que virá nos consolar. Né? Eu até coloquei aqui do grego a palavra halos, que é exatamente o termo usado pelo apóstolo João quando Jesus está falando que está ele e o pai conversando. Duas pessoas conversando, mesma substância. Mas falou, vai chegar um outro que é igual a nós e vai te ensinar tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Esse outro seria o Consolador, o Espírito Santo. Quando ele usa o termo outro, ele está usando o termo halos, que significa outro de mesma substância. Diferente de ele usar o termo hétero, que seria outro, mas de substância diferente. Isso é muito bacana, por quê? O próprio Novo Testamento já está nos dando indícios do que esse mistério da triunidade divina significa. Então nós temos uma mesma substância, Pai, Filho e Espírito Santo, pois eles compartilham dos mesmos atributos. O ser é o mesmo, as potencialidades são as mesmas. Porém, são três pessoas distintas, porque cada uma tem a sua própria individualidade, se assim eu posso dizer. Porque quando o pai fala com o filho, o pai está falando com uma entidade que tem a mesma substância, mas é uma pessoa diferente. Da mesma forma o Espírito Santo. Não é uma emanação do pai ou do filho. É o Espírito Santo. O Espírito Santo fala em mim, ele fala comigo, ele geme, ele me ensina, ele se entristece. Percebam, termos que retratam a ideia de uma pessoa habitando em nós. Então, quais foram as heresias? Ou seja, quais foram as doutrinas que foram propagadas por indivíduos e grupos que contradizeram esse conceito clássico trinitário? Nós temos o monarquianismo, o dinâmico e o modalismo, que é a noção de que o pai ele é superior ao filho, não apenas em função, mas também em
substância. Ele é superior ao Filho em termos essenciais. E tem o outro que é aquela ideia que eu já falei, que ele se manifesta de formas diferentes. Então isso é uma heresia. Tem o arianismo, que é da onde veio a profissão de fé de Nicéia, que é o credo niceno, que é a ideia de que Jesus ele é semelhante ou diferente do Pai, mas não consubstancial. A ideia é o seguinte: Jesus é Deus, mas ele não tem a mesma substância do Pai, não. Ele é o primeiro ser criado. Essa é a doutrina ariana. Tem o macedonianismo, que é a ideia mais conectada ao Espírito Santo, que é a ideia de que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, é uma emanação do Pai e do Filho. Isso é uma coisa que é bem neoplatônica, porque na visão neoplatônica, a criação é uma emanação divina, significa que ela carrega a parte de Deus em si, e essa parte que ela carrega em Deus em si é como se fosse uma entidade. Mas não é isso que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo, não. Como eu falei para você, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Filho e do Pai. Ele procede do Pai e do Filho, mas ele não é o Pai e o Filho, embora compartilhem da mesma substância. Percebeu? É um negócio que você só aceita pela fé, porque não é contraditória essa doutrina. Em nenhum momento ela faz todo sentido. Mas ela é supra-racional no sentido de que ela está lidando com coisas que não é arroz e feijão, entendeu? Ela está lidando com coisas que superam as nossas condições cognitivas, por isso que a gente aceita isso pela fé. Aqui eu coloquei mais algumas outras distinções heréticas, né? A primeira, que um Deus que se manifesta de formas diferentes, modalismo. Jesus era um homem que foi revestido de poder divino, é o modalismo dinâmico. Duas pessoas divinas, Pai e Filho, e o Espírito como emanação, macedonianismo. Jesus é a primeira criatura do Pai, a mais digna de entre todas, o arianismo. Então, na hora de fazer os termos, o arianismo diz que Jesus é homoiousios e não homoousios. Uma letra, não é nenhuma palavra, uma letra que definiu se Ario era herege ou não, que é a letra O, aqui no caso, né? Consubstancial, ou seja, tem a mesma substância do Pai e do Filho, e não homoiousios, que é similar, mas não é o mesmo. Então a ortodoxia prevaleceu com essa expressão, miousia kai três hipóstases. Miousia kai três hipóstases, que é um termo grego que significa que Deus é um em essência e três pessoas. Uma essência, três pessoas. Isso é trindade, gente. Uma essência, uma natureza, uma substância, três pessoas. Continuando. Agora a gente vai colocar um pouco mais de carne bíblica dentro das nossas definições sobre trindade. A gente vai entender um pouquinho sobre a pluralidade implícita de Deus ou em Deus no Antigo Testamento. Deus está revelado no Antigo Testamento como uma triunidade? Não. Deus está revelado como plural no Antigo Testamento? Sim. Esse é o limite que a gente consegue chegar. Então, olha, o Antigo Testamento afirma que há um só Deus. Está claro? Deuteronômio, Gênesis e por aí vai, os textos estão ali. Contudo, existem em diversos lugares uma noção de pluralidade no ser divino. Então, não significa que ele é politeísta. O conceito cristão israelita não era politeísta, no sentido de afirmar vários deuses. Não, o conceito israelita é um conceito monoteísta. Há um só Deus. Mas dentro dessa unidade divina, tem um mistério lá dentro, entendeu? É isso que os escritos do Antigo Testamento nos testemunham. Então, eu vou dar um exemplo. Na língua hebraica, existem formas bem interessantes de se referir à unidade, que são as palavras Yashid e Errad. Eu coloquei só a transliteração aqui para fazer sentido para vocês. A primeira palavra, o Yashid, significa único ou singular, mas como uma unidade singular absoluta, ou seja, único e somente um. Já a segunda palavra, Errad, também traduzida por único e singular, mas com um sentido diferente da primeira, significando uma unidade coletiva. Então preste atenção. Se tem duas palavras no Antigo Testamento que, se forem traduzidas para o português, significam a mesma coisa. Uma unidade, único. Só que
elas têm matizes diferentes. Uma é uma unidade absoluta, a outra é uma unidade coletiva. Como que a gente vê isso na prática? Eu coloquei alguns exemplos que eu peguei do Antigo Testamento aqui para vocês. Então vamos lá. 3 exemplos, na verdade eu coloquei 4 aqui. 3 exemplos para que o uso das duas palavras fique mais claro. Adão e Eva se tornam uma só carne. Uma só carne. A palavra usada aqui é uma das duas. É o Errad e o Ashid. Os espias, lá em Números 13 e 23, cortam um cacho de uvas em Canaã. Abraão entrega seu filho único para o sacrifício, Gênesis 22. E Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Percebe? Todos os 4 versículos trabalham o conceito de uno, de uma unidade. Só que olha que interessante. Em cada um desses textos, o termo usado vai ser um e às vezes o termo usado vai ser outro. Por exemplo, uma só carne, o termo usado pelo autor inspirado é Errad, que é a ideia de uma só carne, ou seja, é uma união coletiva. Adão e Eva são uma só carne, mas não é um absoluto. É uma unidade de 2, é uma dupla, é uma única dupla. Assim como o corpo e alma. É um ser humano, mas é uma unidade psicossomática, alma e corpo. Da mesma forma, o texto dos espias é um cacho de uvas, mas quantas uvas tem num cacho? Várias. Então, embora seja um único cacho, é uma união coletiva, porque dentro de um cacho existem várias uvas. Então, o termo usado é Errad. Filho único, lá em Gênesis 22, que é o texto lá de Abraão entregando Isaac, o termo é usado é Yashid, porque Abraão, até o momento, não tinha outros filhos. Era o seu filho único, então era um absoluto. E em Deuteronômio 6,4, que é o texto mais contundente a respeito do monoteísmo israelita, que Deus é o único Senhor, o termo usado ali é Errad. Ou seja, o Senhor é único, mas dentro dele há uma pluralidade, ou pelo menos implícita, pelo uso do termo, de uma unidade coletiva. Ou seja, dentro de Deus existem mais coisas que a gente não sabe, mas Deus é um, é uma substância só. Então, um exemplo para mostrar para vocês como a pluralidade de Deus está implícita no Antigo Testamento. Então, eu explico aqui. Era de se esperar que a palavra a ser usada em relação a Deus fosse Yashid, mas a Bíblia afirma que Deus é uma unidade coletiva, Errad. O autor não faz questão de dizer quantas pessoas estão presentes dentro da unidade divina, mas deixa claro que dentro da divindade existe uma comunidade. É isso mesmo que a gente acredita, que dentro da divindade tem uma comunidade, uma família de Pai, Filho e Espírito. No próprio livro de Gênesis é mencionado 3 vezes uma pluralidade nas ações de Deus. Isso é uma coisa que também não menciona explicitamente a Trindade, mas ela dá o ensejo para a gente refletir a respeito de uma pluralidade do ser de Deus. Por exemplo, na criação do homem e da mulher, o termo usado é plural, façamos. Não explica por quê. Da mesma forma, na queda do casal, Deus afirma que o homem se tornou como um de nós. Também não afirma nem explica o que isso significa. No episódio da Torre de Babel, Deus diz a si mesmo, desçamos e confundamos. Também um ato plural do próprio Deus. E aqui um comentário de um dos grandes teólogos que interpreta esse texto, que é o D.A. Carson. Ele afirma que as referências acima podem perfeitamente ser interpretadas como indícios de complexidade dentro da unidade divina. Ou seja, não é uma ideia absurda fazer essa interpretação. Ainda sobre a pluralidade no AT, a gente pode perceber que o Salvador no mundo prometido por Deus, que era chamado pelos judeus de Messias, o Mashiach em hebraico, foi indicado pelos profetas como um homem dotado de capacidades divinas. Isso é uma coisa interessante. Você lê os escritos proféticos, toda vez que eles mencionam o ser do Messias, que iria ser o Salvador, ele carregava atributos divinos dentro de si. Só que, obviamente, não explicava o conceito trinitário, mas dava indício de que aquele ser fazia parte, em alguma medida, do ser divino. Eu coloquei uns textos aí, principalmente de Isaías, Jeremias e Miqueias. O próprio Jesus, agora ele falando dele mesmo, confirmando essa teoria, confirmou isso aos líderes religiosos do seu tempo ao mencionar que Davi chamou seu futuro filho, o Messias, que é o Salmo 110,
Por exemplo, o Senhor diz ao meu Senhor. Esse é o texto que Jesus está citando aqui. Em outras palavras, a vinda do Salvador do mundo, o qual Jesus é o Cristo, foi anunciada como a chegada do próprio Deus encarnado. E essa é a razão por que nós acreditamos que Jesus é verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiramente Deus. Que diabos é isso que eu acabei de falar? Com perdão da expressão. Quando Jesus ele se explica ao citar o Salmo 110, ele está dizendo que Davi, ao falar do Messias, estava falando com Deus. E pelo fato de Jesus ser esse Messias que Davi estava se referindo, Jesus então era uma pessoa divina. E Jesus confirma isso. Ele confirma que Davi estava falando dele, quando ele usou o termo Senhor, e o termo ali é Yahvé. É um termo pessoal do Deus libertador do Antigo Testamento. É o termo do Deus do Êxodo. Então, obviamente, o Novo Testamento confirma que aqueles indícios de um Messias divino, ele era verdadeiro. Jesus é esse Messias divino. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Agora, trazendo isso para o Novo Testamento, lembra que eu expliquei no módulo de hermenêutica, a gente tem várias e várias aulas de hermenêutica na nossa mentoria, que nós temos que ler a Bíblia de forma progressiva. É uma história se desenrolando com o passar do tempo, mas essa história ela parte do mais simples para o mais desenvolvido, da sombra para o complexo, para a imagem real. E como uma revelação em desenvolvimento, a noção que nós temos de Deus também ela é complexa. Ela vai sendo adicionada com o passar do tempo um pouco mais de clareza. Então, como eu coloco aqui, o Novo Testamento, o Antigo Testamento é uma sombra perto da nitidez da imagem que nós temos de Deus, retratada no Novo Testamento. Então, por exemplo, o Antigo Testamento traz noções plurais a respeito de Deus. O Novo Testamento já diz clara e inconteste que Deus é um ser trinitário, né? E, sem dúvida nenhuma. Então, se você tinha uma sombra, um indício, uma revelação imperfeita de Deus no Antigo Testamento, no Novo você tem uma revelação perfeita, completa e final a respeito da identidade divina. E aqui eu mencionei, aqui no slide, várias circunstâncias onde isso é percebido com bastante nitidez. Número 1, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é um desses lugares, estou citando aqui o texto de Lucas, onde você vê Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos numa pericorese, como eu já falei, expliquei o conceito, eles trabalhando juntos e mostrando como as três pessoas fazem parte do mesmo Deus. Se você ler lá, recomendo que você talvez pause o vídeo, abra o texto e leia. Não tenho condição de fazer isso porque é muito longo. Nesse relato fica muito clara a presença das três pessoas divinas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que a obra magnífica, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Percebeu aqui as três pessoas? Número 1, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo, que é o Pai, te envolverá como sua sombra. E aí o ente santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Você tem a presença da pessoa do Espírito Santo, a presença do Pai e a pessoa do Filho envolvida num versículo, Lucas 1,35. Então a obra do nascimento de Jesus é uma obra trinitária. Não tem como dividir. Percebeu as três pessoas? Maria recebeu o Espírito Santo, e então o poder do Pai fecundou Maria miraculosamente para ser capaz de dar à luz um ser santo, Jesus, o Filho de Deus. Obviamente aqui eu usei um termo, o Pai fecundou Maria pelo poder do Espírito Santo. Obviamente que esse é um termo que a gente usa porque a gente sabe que para nascer um ser humano precisa de ter a fertilização. E, obviamente, não houve participação de José ou de qualquer outro homem. Deus pegou de forma misteriosa e miraculosamente o óvulo de Maria, ou o ovo de Maria, e fecundou. E o termo interessante, o termo sêmen, ou semente, é justamente o termo que aparece no texto. Foi feita uma fecundação em Maria. E, a partir daí, Maria tinha tanto
a natureza humana de Jesus em seu ventre, quanto a natureza divina de Jesus. Ou seja, a natureza humana e divina. Por causa disso, os pais da igreja entenderam a partir desse versículo aqui que Jesus Cristo é a única pessoa dentro da comunidade trinitária que tem duas naturezas. Porque o Pai tem uma natureza só, o Pai é Espírito. O Espírito Santo também tem uma natureza, ele é Espírito. Mas Cristo Jesus, nosso Senhor, ele tem duas naturezas. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus em uma pessoa. Ou seja, Filho não tem duas pessoas, ele é uma pessoa só, e dentro dessa sua pessoa, duas naturezas existem e existirão eternamente. Então essa é a explicação ortodoxa da dupla natureza de Cristo. Além disso, se você ler a história do batismo de Jesus, que eu devo ter mencionado em algum lugar, eu estou agora usando o texto do evangelista Mateus, esse texto é muito interessante porque ele nos lembra muito a história de Gênesis 1, que você vê a pomba, ou o Espírito do Senhor pousando, o termo pousar é chave aqui para entender a passagem, pousando por sobre as águas. E aí, quando você junta essas duas histórias, você chega a algumas conclusões interessantes. Eu coloco aí o relato de uma nova criação de Gênesis 1, Deus, Palavra e Espírito. Lê lá, Gênesis 1. Você vai ver, Deus diz, haja luz. E ele tudo que cria, cria por meio de uma palavra. Ele tem um comando e as coisas que não existiam passam a existir. E aí, no meio dessa relação de Deus com a sua palavra, você tem o Espírito Santo. O evangelista Mateus registra no momento em que Jesus foi batizado, a presença do Espírito Santo descendo ele como se fosse uma pomba, e uma voz paterna vinda do céu demonstrando o seu pleno prazer em tê-lo como filho. Então agora você vê novamente a pericorese. Você tem o filho começando o seu ministério, recebendo uma voz do Pai dizendo, este é meu filho amado em quem tenho todo o prazer, e ao mesmo tempo recebendo o Espírito Santo para cumprir essa missão, né? Como uma representação de Israel. Israel é o Filho de Deus, em quem Deus tem prazer. Ele recebeu o Espírito Santo para cumprir a sua missão e agora ele tem que cumprir o seu ministério. Então Jesus é uma recapitulação da história de Israel. E isso é descrito no batismo. E aqui você vê então, mais uma vez, a Trindade em operação no Novo Testamento. É uma cena tão linda que nos faz ir além do reconhecimento da existência de três pessoas dentro da divindade e contemplar como elas estão perfeitamente unidas em amor. Você percebe essa pericorese, essa dança de amor. O Pai falando com o Filho, o Espírito pousando sobre o Filho e as três pessoas ali em uma comunhão muito bonita, né? O termo usado é prazer. Meu filho em quem tenho prazer. O relato do batismo também mostra algo muito lindo dentro da Trindade, o fato das três pessoas serem inseparáveis, como eu falei. Não apenas na criação do mundo estavam juntas, é só você olhar lá o termo Deus, o termo palavra, o termo Espírito, mas em absolutamente tudo o que Deus faz, cada uma das três pessoas também está agindo de forma interdependente e harmoniosa. É como uma orquestra. Você já foi a uma orquestra? São vários instrumentos diferentes, tocando notas diferentes, mas aos ouvidos de todos, a melodia linda que você ouve é uma só. É como tudo está em harmonia. Da mesma forma, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm uma unidade, eles são uma coisa só. Quando você ouve Deus falando com você, você ouve a voz do Pai, Filho e Espírito Santo de uma vez só. Mas dentro dessa operação, você tem o dedo do Pai, o dedo do Filho e o dedo do Espírito, compondo essa bela melodia. Um outro texto que também menciona a obra trinitária, ou a presença da Trindade, é a grande comissão declarada por Jesus em Mateus 28. Então o texto diz que após ele ter ressuscitado dentre os mortos, Jesus reuniu os 11, né, com exceção de Judas que tinha sido morto, e ele os desafia para uma missão universal, de fazerem discípulos irem por todas as nações, ensinando tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E aí é interessante que Jesus dá essas ordens e diz que eles irão batizar todos aqueles que vão chegando nessa nova comunidade, que é a igreja, e serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
mais um texto dos evangelhos nos deixando explícita a participação trinitária no ser divino. Ou seja, são 3 pessoas, são distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai nem o Filho. São 3 pessoas distintas, mas de alguma forma misteriosa, elas são a substância do mesmo Deus. Em outras palavras, quando qualquer pessoa decide caminhar com Jesus, ela está entrando de fato não apenas na comunhão com o Filho, mas também na comunhão com o Pai e com o Espírito. Isso é o batismo, né? Eu sou batizado em nome de 3 pessoas. É como se eu estivesse entrando na comunhão dessas 3 pessoas, e não apenas de uma. Então, fazer discípulos, aqui é uma nota explicatória, significa convidar toda a humanidade pagã que não ainda conhece o Senhor Jesus para entrar nessa relação de amor que Deus tem com Ele mesmo. O Pai tem prazer no Filho, o Filho tem prazer no Pai, o Espírito, como elo de amor entre os 2, os 3 têm uma comunhão perfeita. Fazer discípulos é convidar os seres humanos, fazer os discípulos é convidar os nossos amigos, que ainda estão distantes dessa realidade, a participarem dessa dança, a participarem dessa comunhão, a participarem desse evento, onde o amor, onde a alegria é abundante, como o próprio Deus tem relação consigo mesmo. Um discípulo é alguém que entrou nessa aliança com Deus, trino. Então, portanto, Deus quer que a mesma coisa que está acontecendo com ele também aconteça conosco. Olha que coisa fantástica, não muda a maneira de você ver as coisas? O fato de Jesus ter nos chamado para batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa que Deus quer que aquilo que acontece com ele agora, essa união de amor, de felicidade, de paz, de alegria, de vida, de abundância, também aconteça conosco. Nas palavras do C.S. Lewis, que eu já citei, os homens precisam olhar para o caráter tripessoal de Deus e assumir o seu lugar nessa dança. Ou seja, participação, união com Deus, união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por meio da mediação de Cristo. Aliás, a doutrina da união com Cristo, unio Christi, unio cum Christo, no latim, era a doutrina preferida de Calvino para falar sobre salvação. Salvação é o que? É a união com Cristo. E a nossa união com Cristo ela tem 2 dimensões. A primeira é chamada justificação e a segunda é chamada santificação. A justificação é como eu entro nessa união com Cristo. E a santificação é a maneira pela qual Deus me faz permanecer crescendo nessa união com Cristo. Ou seja, na justificação eu sou declarado justo pelo Cristo. Na santificação, Cristo vai me oferecendo gratuitamente, obviamente com a minha cooperação, na santificação, não na justificação, para que eu me pareça cada vez mais com Ele. Então a doutrina da união com Cristo é chave para você entender essa função do nosso batismo. Tem mais outros lugares do Novo Testamento que também mencionam essa relação explícita do Deus Trinitário. Por exemplo, a bênção apostólica de Paulo, 2 Coríntios 13:13. Paulo termina sua segunda carta aos irmãos da cidade de Corinto dizendo, aspas, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós. Mais uma vez, explícita a relação trinitária aqui, como o único Deus que abençoa. Novamente, as 3 pessoas da Trindade são as responsáveis por abençoar o seu povo. A bênção não vem de uma pessoa ou de uma pessoa em determinado momento, ou de outra pessoa em determinado momento. É uma pericorese, as 3 são sempre juntas. Jesus é a graça visível de Deus em carne e osso. O Pai é o amor, o Espírito Santo é aquele que nos possibilita termos comunhão com o Pai e com o Filho. Não significa que só o Pai é o amor ou que só o Espírito é aquele que nos faz entrar em comunhão. A ideia é que as 3 pessoas elas têm os mesmos poderes, mas nos é revelado que elas trabalham desse jeito. Número 5. 1 João 4 também é um texto bem misterioso a respeito da Trindade, porque lá é dito que Deus é amor, né? O texto que o cristão hoje em dia mais gosta é esse. Deus é amor, e de fato é. Mas esse amor é provado a nós, a ideia de provado é confirmado, selado, autorizado. Você consegue vê-lo de forma oficial aonde? Quando o Filho nos é trazido e faz propiciação pelos nossos pecados. Quando ele morre por nós naquela cruz, ali está claro,
Deus é amor. Como que a gente participa dessa relação de amor? João vai adicionar, porque ele nos deu o Espírito. 3 pessoas novamente. Você tem o Deus Pai, que é amor, e o Deus Pai manifestou o seu amor por nós na crucificação de Cristo. Só que essa crucificação de Cristo que eu vejo, eu só consigo me sentir parte disso e me tornar um com Cristo se eu tiver o Espírito Santo. A mesma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, que eu só consigo crer, eu só consigo ver a beleza em Cristo se eu tiver o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pode testificar essas coisas. Jesus disse a mesma coisa para o apóstolo Pedro, quando Pedro confessou lá em Mateus 16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Você disse isso porque o Espírito Santo o revelou. Percebe? A relação trinitária acontece o tempo todo no Novo Testamento. E aqui em especial, o Espírito Santo é o responsável por nos inserir na comunhão de amor entre o Pai e o Filho. Mais 2 exemplos para a gente chegar para a nossa conclusão. A saudação do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, diz que nós somos, aspas, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Novamente, 3 pessoas, destacando cada uma delas um papel específico e mostrando como nós somos unidos a Deus por meio da obra das 3 pessoas da Trindade. O item número 7, a saudação de Judas, da carta de Judas, Judas versos 20 e 21, novamente, escuta aí, aspas, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, aqui implícito o Pai, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Novamente, Deus como ser trinitário. Então a gente terminou a parte bíblico-teológica. Agora alguns conceitos que foram conceitos desenvolvidos também na história da igreja, para a gente conseguir entender algumas distinções que são necessárias quando a gente está falando sobre a Trindade, que é a distinção entre a Trindade ontológica e a Trindade econômica. Quando a gente está falando de Trindade ontológica, a gente está falando do quê? Está falando de um ângulo que a gente pode entender o ser de Deus. Eu coloco aí. O primeiro chamamos ontológico, isto é, do ser. Onto, do grego, significa ser. A doutrina do ser, a ontologia. Então, a divindade das 3 pessoas é atestada por 4 categorias afirmadas pela Escritura. Como que eu sei que uma pessoa é Deus? Como que eu sei que o Pai é Deus? Que o Filho é Deus? Que o Espírito é Deus? Bom, a Escritura atribui 4 características para se referir a um ser divino. Número 1, nomes divinos. Número 2, atributos divinos. Número 3, obras divinas. E número 4, o louvor que essa pessoa é devida. Então, nesse sentido, elas são iguais desde a eternidade, são capazes das mesmas obras e não precisam de hierarquia. Então, o Pai, ele tem os nomes divinos. O Filho tem nomes divinos. O Filho tem atributos divinos. O Pai tem atributos divinos. As obras divinas do Pai são iguais às obras divinas do Filho. E tanto louvor que eu dou ao Pai, eu sou devedor também ao Filho. Isso é interessante. O Novo Testamento incrivelmente nos mostra Jesus sendo adorado o tempo todo. E Jesus nunca critica as pessoas por adorarem a Ele. Pelo contrário, Ele reconhece que elas estão fazendo a coisa certa. Da mesma forma, o Espírito Santo, nós somos convocados a adorar o Espírito Santo que habita aí dentro de nós. Porque Ele é que nos comunica, que nos testifica que somos filhos de Deus. Então, todos esses critérios, nomes divinos. Não, por exemplo, o Espírito Santo tem um nome divino? Sim, ele é Espírito Santo. O Espírito Santo tem atributos divinos? Sim, regeneração, por exemplo. Ele faz obras divinas? Sim, além dos atributos, seria uma obra divina a regeneração. Os atributos divinos do Espírito Santo, a eternidade, a espiritualidade, simplicidade, o atributo da onisciência, da onipresença, por aí vai. São todos atributos repartidos entre a Trindade e o mesmo louvor. Nesse sentido, elas são iguais desde a eternidade, são capazes das mesmas obras, não precisam de hierarquia. Não tem hierarquia entre elas,
porque a trindade ontológica tem a ver com o ser de cada uma delas desde a eternidade. Já a trindade econômica tem a ver com o método pelo qual a trindade salva os seres humanos no tempo e no espaço. Por isso que é chamada de econômica, não no sentido de números, econômica no sentido de trabalho. É a obra. Oikonomia é a lei da casa, é como Deus se organizou para salvar o ser humano. E aí, obviamente, no Novo Testamento, a trindade econômica, ou seja, como Deus trabalhou na história, no tempo e no espaço para resgatar o ser humano, ela tem nuances diferentes. Então, por exemplo, você vê claramente uma hierarquia entre pai e filho e espírito. O pai sendo superior ao filho em termos de hierarquia, o filho sendo submisso ao pai e o espírito sendo aquele que trabalha em favor do pai e do filho. Mas isso não é uma questão ontológica. O pai não é superior ao filho hierarquicamente desde a eternidade. Ele só assumiu essa posição hierárquica por causa do ato livre de Deus em querer salvar o ser humano e, portanto, criar um modelo estratégico de salvação que se deu no Evangelho. Então, é isso que eu tento explicar aqui nesse parágrafo. A segunda maneira de entendermos o ser de Deus se dá quando focamos na ação divina na história. Chamamos esse estudo da trindade de trindade econômica. As três pessoas divinas assumem papéis diferentes na história da nossa salvação e, nesse sentido, apenas expressam alguma forma de subordinação funcional. Então, vejamos. Quais são esses papéis funcionais da trindade econômica? Eu coloquei ali embaixo o pai como líder, filho como executor e o espírito como comunicador. Eu vou explicar o que significa isso. O parágrafo de cima diz o seguinte: entender Deus sem o uso de imagens ou metáforas é uma tarefa muito difícil, já percebeu, né? Enquanto a gente não coloca isso em imagem, a gente fica boiando. Foi pensando nisso que Agostinho, um dos teólogos mais influentes da história do cristianismo, desenvolveu a ideia de que na Escritura Deus se ajustou, ou usando o termo acomodou, às capacidades humanas finitas com o objetivo de ser compreendido por nós. Ele diz que Deus se inclinou ou desceu até o nosso nível, inspirando os autores da Bíblia. Em linhas gerais, portanto, as realidades divinas na Bíblia são reapresentadas em termos humanos. O Deus, que é um espírito infinito, precisa comunicar-se com seres humanos materiais finitos. Por isso ele utiliza imagens, figuras, metáforas para fazer-se inteligível a nós. Tá claro isso para vocês? Quando Deus vai se comunicar conosco, obviamente ele tem que descer para o nosso nível. Porque senão a gente não vai conseguir entender. Então é uma necessidade para nós que Deus faça isso, não uma necessidade de Deus. Deus pode ter até outros métodos de querer que a gente o entenda. Mas para nós a gente precisa ter essas condições intelectuais analógicas, do contrário a gente não entende Deus. Então o conhecimento de Deus é analógico. E nesse sentido, o Pai se revelou como um líder. O Filho se revelou como um executor das ordens do seu líder. E o Espírito Santo, ele se revela na Escritura como aquele que comunica a liderança do seu Pai e as obras do Filho a nós. Nesse sentido, ele é um comunicador. Ele é aquele que nos faz perceber o que os dois estão fazendo. Vai ficar claro quando a gente colocar isso na prática. Então vamos lá. O Pai, a função do Pai é liderar o Filho e o Espírito Santo. Trindade econômica, não ontológica. Percebemos essa noção de liderança paterna no ensino apostólico de João, principalmente, quando Jesus o tempo todo fala: esse mandato eu recebi do meu Pai. Essa obra é a obra que eu recebi para o meu Pai a fazer. Eu só estou aqui na terra fazendo o que meu Pai me mandou. Quantas e quantas vezes Jesus não fala isso, não é mesmo? Embora o Pai seja líder do Filho e, portanto, esteja em posição de autoridade em relação ao Filho e ao Espírito Santo, estes dois se submetem ao Pai mesmo sabendo que são exatamente iguais a Ele em sua natureza. Isso é uma coisa que tem um princípio muito valioso para nós, para o casamento, por exemplo. Que homem e mulher têm a mesma natureza, homem e mulher têm as mesmas capacidades, porém Deus deu ao homem liderança sobre a sua esposa. E ela simplesmente tem que reconhecer essa liderança e honrá-lo da melhor forma possível, enquanto o homem tem a missão de ser Cristo no casamento e dar a sua vida pela sua esposa. Papéis diferentes, muito embora dignidades iguais, naturezas iguais.
Então, ou seja, a questão da hierarquia nunca foi um problema na teologia cristã. Hierarquia não é um problema. O problema é se essa hierarquia ela é boa ou se ela é ruim. No caso aqui, é uma hierarquia funcional, não é uma hierarquia ontológica. É uma hierarquia de o que você faz e o que eu faço. Entendeu? Além disso, nós temos aqui a explicação do que eu acabei de falar. Isso nos ajuda a entender que é perfeitamente possível a existência de autoridade e subordinação entre pessoas iguais. É o que eu usei o exemplo da família. Os filhos devem sujeitar-se à autoridade de seus pais, mesmo sabendo que são exatamente iguais a eles em valor e dignidade humana. Mesma coisa acontece dentro do casamento, sociedade, trabalho. Você tem um chefe, o chefe tem a mesma qualidade e dignidade humana que você, mas ele está numa posição superior em termos hierárquicos e, portanto, você tem que obedecê-lo caso queira ter sucesso no seu trabalho. Além disso, tem outros textos que falam sobre o papel do pai como líder. Essa ideia de hierarquia funcional do pai em relação ao filho, João 15:10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço. Jesus também, numa discussão com os fariseus, afirmou: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora, vamos falar do filho. Obviamente, é um assunto que continua sendo muito claro no Novo Testamento e nada disso você tinha explícito no Antigo. Se o pai é o líder, o filho é o fiel executor dos planos do seu pai. Fora os textos que a gente já citou, tem outros muito mais explícitos. Por exemplo, olha o tom trinitário da oração que Jesus fez em João 17, que é conhecida como oração sacerdotal. Eu te glorifiquei na terra. Jesus falando com seu pai. Preste atenção. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Podemos entender aqui o pai como um grande arquiteto. E é esse o termo que é utilizado, inclusive, pelo autor aos Hebreus, no texto que eu menciono aí. O pai é um grande arquiteto, usando as profissões que a gente conhece hoje. O pai é o grande arquiteto. O filho é aquele que faz os desenhos do pai, a arquitetura do pai se concretizar à realidade. É talvez o construtor. É o pedreiro, como eu gostava de falar com os adolescentes da igreja. O pai idealiza, o filho é aquele que faz a ideia se transformar no objeto. E qual que é a obra que Jesus tem que realizar? Bom, são várias, né? A função de Jesus é revelar o Pai. Essa é uma das funções que tanto o Evangelho de João deixam claro. Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível e por aí vai. Tem aqui os textos para vocês lerem. Eu vou pular aqui porque esses são conceitos muito claros. Você pausa o slide aí e dá uma lida nesses textos também. Além disso, o filho não tem apenas a missão de revelar o Pai, mas ele veio cumprir outro desejo do Pai, que é o de salvar os seus eleitos e amados desde a eternidade. Olha novamente aquela conversa sacerdotal. Filho está falando com o pai. Pois tens dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. A ideia aqui é que o pai deu algumas pessoas nas mãos do filho, e o filho está consumando a obra que lhe foi dada, para que essas pessoas sejam salvas. Olha o que mais diz o verso 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, e eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a sua palavra, aqui provavelmente referindo-se aos discípulos e àqueles que estavam mais próximos dele. E aí mais um outro trecho sobre isso. De fato, Jesus só pode ser nosso Salvador se ele for o próprio Deus. Isso aqui é um conceito muito nobre da tradição cristã e foi desenvolvido muito pelo Santo Anselmo, século 10 e 11. E é exatamente assim que o Novo Testamento se refere a ele. O próprio Jesus afirmou sua eternidade. Por que Jesus é Deus? Bom, ele tem os atributos divinos. Antes que Abraão existisse, eu sou, se referindo como eu sou Yahvé do Antigo Testamento. Em outro lugar, Jesus confirma a sua imutabilidade. E aqui, gente, eu estou mostrando para vocês que os mesmos atributos do Pai são aplicados à pessoa do Filho. Então, a sua imutabilidade, a sua autoridade e por aí vai, né?
Sim, ele podia ler os pensamentos e imaginações dos homens no âmbito mais íntimo dos seus corações. Ou seja, ele não apenas era imutável, eterno, ele era onipotente, onisciente, onipresente. Em relação ao Espírito, os cristãos confessam a crença no Espírito Santo, mas infelizmente muitos de nós não sabemos o que exatamente estamos falando. Espírito Santo, do que a gente está falando? A gente sabe mais ou menos quem é o Pai, quem é o Filho, mas e o Espírito Santo? Bom, a Escritura se preocupa em nos esclarecer pelo menos duas coisas sobre o Espírito Santo. A primeira, a sua identidade divina, que é medida por aqueles 4 critérios que eu falei para vocês, e a sua missão específica. Então, vamos lá. No que diz respeito à sua identidade, o Espírito Santo possui o mesmo poder, o mesmo conhecimento e as mesmas capacidades do Pai e do Filho. Ele tem nomes divinos, atributos divinos, ele tem as obras divinas e já até esqueci o outro critério. Vou até voltar ali para não perder a toada aqui com vocês. Vamos ver se eu coloquei aqui. Ele recebe também o mesmo louvor. Coloquei aqui, ó, nomes, atributos, obras e louvor. Volta lá para o Espírito Santo. Então eu estou dizendo aqui na parte 2. O Espírito possui o mesmo poder, conhecimento e capacidades. Nesse sentido, eles são completamente iguais. Nesse sentido o quê? Ontológico. O ser. Por isso devem receber a mesma adoração. Então você pode orar para o Espírito Santo. Você pode orar para o Filho. Você pode orar para o Pai. E na medida que você está orando para um ou para os outros, você está orando para o mesmo Deus. No entanto, a Bíblia enfatiza trabalhos específicos de cada pessoa que compartilha a natureza divina. Trindade econômica. O Pai é o líder, o Filho executa as ordens do seu Pai e o Espírito Santo é responsável por capacitar o Filho em executar o seu ministério terreno e realizar no seu povo a regeneração, santificação e empoderamento para a missão. Isso é uma coisa interessante do Espírito Santo. Como Jesus ele tinha uma natureza humana também, essa natureza humana estava sendo habitada pelo Espírito Santo, como um exemplo de como isso aconteceria com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Já ouviu falar desse conceito? Nós somos o corpo de Cristo na terra. Quando o mundo nos persegue, é como se estivesse perseguindo a Cristo. Lembra do apóstolo Paulo, lá na estrada de Damasco? Jesus se revela para ele e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo nunca perseguiu Jesus, está perseguindo a igreja. Mas quando ele persegue o corpo de Cristo, naturalmente está perseguindo o próprio Cristo. Logo, o Espírito Santo habitou Jesus para ele ser capaz de realizar o seu ministério como uma ilustração de como faria conosco. Por isso Jesus disse, esperai em Jerusalém para que sejam vocês revestidos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele tem essa dupla obra aí no Novo Testamento, tanto a obra de nos transformar e nos converter ao Pai e ao Filho, e da mesma forma nos empoderar para a missão, que é o grande trabalho que ele nos deu aqui e agora. Então eu coloco aí, podemos dizer que o Espírito Santo é a pessoa que internaliza tudo aquilo que o Pai e o Filho fizeram por nós. O Pai, de um lado, planeja, cria e idealiza, o arquiteto. O Filho, por outro, constrói, põe em prática, o executor. Já o Espírito Santo, ele age dentro de nós para tornar toda a nossa experiência com Deus possível. É o comunicador, é o software que faz com que todos os algoritmos eles pareçam claros para a gente conseguir entender quem de fato Deus é. Então tudo aquilo que eu estou escrevendo aqui para vocês, essa aula, é tudo obra do Espírito Santo, que é esse grande comunicador. Ou se eu pudesse usar um termo mais contemporâneo, o Espírito Santo ele funciona como um tradutor. Um tradutor que ele explica para mim o que cada coisa significa e me faz ter experiência com o Pai e com o Filho. Então eu coloco aí. Quando afirmamos a identidade e o papel do Espírito Santo, não estamos falando apenas de um poder ou de uma energia abstrata, né? Mas de uma pessoa que habita dentro de nós. Consolador, aquele que é chamado para estar para o nosso lado. E o Novo Testamento declara pelo menos 5 papéis do Espírito Santo. E aqui, só isso aqui já daria uma outra aula de pneumatologia. Então, por exemplo, nos evangelhos e nas cartas, está muito claro que o papel do Espírito Santo é ser esse elo que vai nos conectar a Cristo.
por meio da regeneração. Como é que nós nos unimos a Cristo? É por meio da obra do Espírito. Além disso, número 2, o Espírito Santo é responsável por nos ensinar a respeito de Cristo. O Espírito Santo não veio ensinar sobre si mesmo. Ele veio para nos ensinar a respeito de Cristo. E ele faz isso por meio do que para nós hoje? Por meio da inspiração das Escrituras. Outra coisa, o Espírito Santo tem o papel de reproduzir o caráter de Cristo em nós, nos santificando. Né? Por isso que nós temos lá em Gálatas o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo é como se fosse uma raiz que é plantada dentro de nós e ele vai gerando frutos. E esse cacho de uva, cacho de banana, esse pé de alface, todos os frutos vão gerando uma nova vida dentro de nós que nada mais é do que o caráter de Cristo em nós, sendo impresso em nós por meio do Espírito. Outra marca do Espírito no Novo Testamento é a ideia de nos capacitar no serviço da igreja, né, do serviço dos salvos, dos redimidos, através dos dons, os dons espirituais, dons de contribuição, os dons de liderança, os dons de ensino, dom de línguas, dom de curas e por aí vai. Tudo isso também é obra do Espírito Santo. E por fim, talvez uma das mais explícitas, principalmente no livro de Atos, a obra do Espírito Santo na igreja é a obra de empoderamento para que a missão que Jesus nos deu na grande comissão seja executada com sucesso. O Espírito, ele habitou nos cristãos primitivos, então eles saíram a pregar com coragem. E aí o Espírito Santo fazia a sua obra e salvava. Logo, agora sim, para a gente finalizar a nossa aula sobre a Trindade, Trindade é o conceito-chave, o conceito de que Deus é um e em três pessoas, uma natureza, uma substância, uma essência, três pessoas distintas, é a chave para a gente entender todas as doutrinas da Bíblia, especialmente aquela que mais importa, que é a doutrina de como Deus resolve o nosso problema, que é a doutrina da salvação. Então eu coloco aqui: embora as pessoas da Trindade tenham os mesmos poderes, é perceptível na Bíblia que cada uma delas recebe maior ênfase em suas funções em relação às outras, na dimensão econômica da Trindade. O projeto divino para nos salvar é o melhor exemplo disso. Podemos destacar três aspectos principais, e aqui é muito importante você distinguir isso. Geralmente, quando o Novo Testamento fala sobre eleição, ele vai colocar essa obra como uma obra paterna. O Deus Pai nos escolheu desde a eternidade para sermos salvos. Quando Deus vai nos falar de como fomos justificados, como fomos declarados perdoados por Deus, essa obra é colocada nos ombros do Filho, porque foi o Deus Filho que nos perdoou os pecados morrendo por nós na cruz. E por último, no que diz respeito a eu ter condição de receber essas obras do Pai e do Filho, tanto a eleição quanto a justificação, e abrir os meus olhos e enxergar tudo que está ao meu redor e experimentar a comunhão com o Pai e com o Filho, nós recebemos essa obra nos ombros do Espírito Santo. A regeneração, a santificação. Deus Espírito implanta a sua vida em nós, em nossa trajetória pessoal. Então, um dos textos mais claros, eu até tenho um sermão sobre isso, se eu não me engano, está na internet, está no Spotify, está em vários lugares. Efésios capítulo 1 fala exatamente desse marco trinitário da nossa salvação. A salvação é uma obra trinitária. Não temos tempo suficiente para abordar o texto aqui, mas ele é riquíssimo. Nós podemos fazer alguns comentários breves como a salvação é uma obra trinitária. Por exemplo, versos 4, 5 e 11, o apóstolo Paulo deixa claro que nosso Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, na eternidade, para sermos de Jesus Cristo. Verso 7, lemos sobre a maravilhosa obra de Jesus: redenção, remissão e perdão de pecados. Chamamos isso de justificação, pois na crucificação de Jesus, todos os nossos pecados foram cancelados de uma vez por todas. E por último, o Espírito Santo aparece no verso 13 e 14 como aquele que sela em nosso interior com a confirmação de que nós somos do Senhor, a partir da sua obra regeneradora. Dessa forma, fica indiscutível e nítida a obra das pessoas trinitárias em nossa salvação.
Uma aula um pouco longa, né, gente? Mas deu para vocês entenderem um pouquinho que a doutrina da Trindade é a doutrina central da fé cristã. Todas as outras doutrinas, elas são ramos, ramificações, folhas, frutos do tronco essencial da Trindade. Portanto, se arrancar a Trindade, acabou o cristianismo. Se arrancar todos esses conceitos que eu falei sobre a Trindade, de um ser, uma substância em três pessoas, e que tem milhares de consequências. E você viu o número de heresias que apareceram tentando rebater justamente essa doutrina essencial. Acabou o cristianismo. Portanto, que uma heresia é quando você ataca o tronco, a raiz da árvore, e não apenas corta um galho. Não, cortar um galho pode ser um erro, mas não é uma heresia, não é matar a árvore. Logo, espero que vocês tenham entendido os conceitos principais da doutrina da Trindade e possam adorar a Deus com essa gramática. Que você possa falar com Deus onde você estiver e adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exaltá-los pelas obras, pelos seus nomes, pelas suas características que são dignas de louvor. O Pai é adorado, o Filho é adorado, o Espírito é adorado. Ambos são eternos, Pai e Filho, e o Espírito é o eterno laço de amor entre Pai e Filho. E todas as obras que nós temos na Escritura, a obra da criação, a obra da redenção, a obra da consumação, a obra da ressurreição, do nascimento de Cristo, todas essas obras, elas são unidas pela essa pericorese, dessa dança trinitária, em nosso favor. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula e eu te vejo numa próxima. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoem profundamente. Tchau!